Eu tenho quase certeza que você passa horas assistindo videoaulas e anotando tudo que o professor fala, achando que vai dominar a matéria 100% e alcançar a tão sonhada aprovação. Esse vídeo é pra galera que tá começando a estudar, então se você é um cara mais experiente e tem 2 ou 3 anos de estudo, esse vídeo não vai te acrescentar muitas coisas, mas se quiser assistir, fica à vontade. Bom, então eu tenho uma péssima notícia para te dar. Isso não funciona. É claro que sempre tem alguém que vai contrariar todas as estatísticas, mas provavelmente você não é essa pessoa. Então, hoje eu vou te mostrar como estudar da forma correta, de um jeito estratégico, vai fazer você dominar quase qualquer conteúdo em pouco tempo, sem desperdiçar energia com o que não traz resultado. Até o final desse vídeo você vai entender por que resolver questões e revisar o PDF com propósito é o que realmente faz você aprender. Bom, primeiro vamos começar com o erro que todo estudante comete. A maioria estuda de uma forma errada, assiste videoaula, anota tudo que o professor fala, sente que entendeu, mas quando vai resolver a questão, simplesmente trava. O que acontece é que durante a videoaula e a explicação, que muitas das vezes é boa do professor, você tem a ilusão do aprendizado. O cérebro acha que aprendeu ao reconhecer o conteúdo, mas na real você não sabe reproduzir. Costuma acontecer muito com matérias de exatas. Acontece muito que o consumo passivo de conteúdo é extremamente confortável. Logo, não cria conexões neurais duradouras. Eu gosto de dar o exemplo de que é como você assistir um vídeo sobre musculação e achar que está ficando forte, quando na verdade você só tem uma pequena noção do conteúdo teórico, mas não faz nada na real. E o que realmente funciona? O aprendizado real, o momento que você realmente aprende determinado conteúdo, vem quando o cérebro precisa buscar a informação e não receber de mão beijada. Indo direto ao ponto, o método que eu utilizo é bem simples. Aprenda apenas o essencial através das videoaulas, quando o PDF ou o material escrito não for suficiente. O segundo passo seria resolver muitas questões e, obviamente, depois de aprender o básico através das videoaulas, descobrir o que você realmente aprendeu, o que você realmente sabe através das questões. E por último, e não menos importante, a revisão estratégica, que consiste em anotar os seus erros durante a resolução de questões e visitar tópicos específicos das suas dúvidas nos materiais em PDF. Bom, existem diversos estudos sobre aprendizado e memorização, e aqui eu apresento aos senhores um estudo de 2013 que traz estudantes universitários em introdução à psicologia. Bom, o objetivo do estudo consiste em verificar se fazer testes repetidos com feedback melhora o aprendizado comparado com simplesmente reler. Ou seja, apenas reler ou resolver questões. O que é mais útil. Esse estudo reuniu 83 participantes universitários que foram divididos em dois grupos. O grupo 1, que é o teste repetido, traduzido direto para o português, que consiste em estudantes que estudaram o material e fizeram testes repetidos com feedback, ou seja, questões. E o grupo da releitura, que, como o nome já diz, são os estudantes que estudaram o material teórico e, para trabalhar o conhecimento, eles apenas reliam. Eles reliam aquele material diversas vezes como forma de treinamento. Em avaliações imediatas após 5 semanas, o grupo que fez testes repetidos, ou seja, questões, obteve melhor retenção num curto, médio e longo prazo, comparado ao grupo que apenas releu. Bom, isso indica, obviamente, que a simples releitura não produz conexões de memórias tão fortes quanto a prática de recuperar ativamente o conteúdo, ou seja, recuperar ativamente, você precisa não só receber informação através da leitura, você precisa trabalhar a informação que você já tem em questões. Bom, concluindo, resolver questões, testes, flashcards, seja lá qual for o seu método de estudo ativo, funciona bem melhor do que a releitura simples. E isso a ciência já nos diz, como o estudo que os senhores estão vendo, cujo link estará na descrição. Bom, muito bem. A esse momento você deve estar se perguntando, eu já entendi, mas o que eu faço? Como me organizar? É claro que montar uma planilha de estudos e uma organização honesta para cada um é algo bem complexo, e eu já vou te adiantar que você não vai encontrar uma rotina perfeita para você neste vídeo. Eu recomendo que você interprete bem o que eu vou dizer e tente aplicar a sua realidade. Beleza, como eu vou estruturar o meu estudo de uma forma simples?
O primeiro passo seria você encontrar o seu curso, o seu material, videoaula, PDF ou apostila. Eu recomendo que vocês busquem os melhores, pesquisem bem e um curso focado no concurso que você quer. O segundo passo seria aprender como utilizar cada material. Como eu já disse, a videoaula é algo que você não vai utilizar tanto assim, a menos que você seja uma pessoa muito iniciante. Fora isso, você vai dar prioridade ao PDF e à apostila. Dito isso, passo 2, como aproveitar bem esses materiais. É muito simples. Com os PDFs, os senhores vão ler com atenção e vão marcar apenas o que realmente for novo, apenas o que realmente for importante. Essa parte é bem interessante. Por quê? Você deve estar se perguntando, como eu vou saber o que é para marcar? E aí é que entra as questões. Quanto mais questões os senhores resolverem, a noção de estudos, né? Um termo que eu acabei de inventar aqui. A noção do estudo dos senhores vai aumentar consideravelmente. Você vai ter noção do que marcar e o que não marcar. Vocês vão começar a enxergar as questões e os materiais teóricos com uma visão diferente. Vocês vão começar a entender como as bancas cobram, porque se você tem aí no seu histórico 1.000, 2.000, 3.000 questões resolvidas, com certeza, se os senhores estão resolvendo da forma correta, vocês vão começar a enxergar um padrão, inclusive com alguns tipos de palavras, que eu acho que eu não vou lembrar muitas agora, mas palavras como imprescindível, que podem ser trocadas por prescindível ou dispensável, palavras como sempre, preferencialmente, excepcionalmente, né? E alguns prazos, advérbios e etc. São palavras que vocês vão começar a perceber que são trocadas, que são extremamente cobradas por diversas bancas. Então, quando os senhores forem estudar através do PDF, vocês vão começar a marcar essas paradas. Quando as provas, ou melhor, as bancas cobram a lei seca, que normalmente é o que derruba muita gente, eles mudam esse tipo de palavra. Então, vou dar um exemplo aqui bem aleatório, só para vocês entenderem. Se tá escrito, vou dar um exemplo aqui, é imprescindível a manutenção do servidor público durante tanto tempo. Nessa frase que eu disse, o imprescindível deve ser marcado, porque a banca pode trocar por prescindível, derruba muita gente. E o prazo também deve ser marcado, sei lá, de 6 meses, 1 ano, vocês marcam. Esse tipo de coisa é o que os senhores devem prestar mais atenção durante o estudo do PDF. Não é grifar o PDF inteiro, é grifar palavras-chave. E eu espero que tenham entendido. Resumindo, quanto mais questões os senhores resolverem, mais noção vocês terão. Bom, senhores, o passo 3 é bem simples. Os senhores vão unir o estudo direcionado com o PDF à resolução de questões. Então, a partir do momento que você estudou ali, dá um exemplo aqui, atos administrativos, que é um tópico que tem muitos subtópicos. Então, digamos que de atos administrativos, vocês estudaram os requisitos, né, do ato. Vocês vão resolver, pelo menos ali, bater o tópico inteiro. Os senhores vão resolver pelo menos ali umas 50 questões. Isso dá bastante tempo. Se resolver da forma correta, pode botar 2 horas aí de questão, até porque vocês vão resolver a questão e vão analisar, tanto se você errou quanto você acertou. Os senhores vão analisar os comentários, vocês vão fazer todo um trabalho de análise daquela questão. Então, resolver 50 questões de A, B, C, D ou E pode durar aí tranquilamente 2 a 3 horas. Não existe caminho fácil. E o passo 4 é exatamente sobre isso. Anotar os erros, analisar as questões. Mas eu acertei, eu tenho certeza. Anote, ou pelo menos salve a questão. Faça os seus próprios mapas mentais. Adquirir os mapas mentais é muito bom, vale a pena. Só que melhor do que adquirir é montar os seus. Porque quando você faz aquilo, parece que a sua cabeça já consegue ligar os pontos muito mais rápido. O quinto passo é tão importante quanto todos que eu já citei aqui, que seria verificar o seu padrão de erros. Todo mundo tem um padrão de erro. Analisando o percentual de questões, onde vocês conseguem ver o número de questões que já foram resolvidos, vocês conseguem perceber um percentual de erro e de acerto, tanto no geral ou matérias isoladas. Vou dar um exemplo meu. Eu já dominei uma parte considerável das matérias de direito. Direito penal, direito processual penal, constitucional, administrativo, legislação extravagante e etc. Essas matérias eu tenho uma base boa, ok. Só que português e matemática é aonde está o meu maior percentual de erro. Então, o que eu vou fazer?
estudar direito? Não. Vou focar mais no português e na matemática. Eu sei que parece óbvio, mas tem pessoas que não fazem isso. Então vale a pena prestar atenção nesses detalhes. Após verificar esses erros, deve ser feito uma, entre aspas, mini revisão, né? Se é algo novo, que tem muita dificuldade, a cada 24 horas, uma leitura, 1 ou 2 questões, a cada 7 dias, uma leitura, e vai chegar um momento que esse tópico vai estar tão enraizado na sua cabeça que você não vai esquecer. Assim como foi a parte geral do direito penal e uma grande parte de direito administrativo que eu simplesmente não esqueço, porque eu trabalhei dessa forma, analisando erros, revisando e criando os meus próprios mapas mentais. E falando aqui sobre questões inéditas, não são ruins, mas se você tem uma prova que tem uma banca muito complexa, eu recomendo estudar apenas questões da banca, ok? Principalmente se for IDECAN, CESP, IFGV, enfim, esse tipo de banca mais escrota, eu recomendo uma atenção redobrada. Bom, senhores, dessa forma os senhores vão transformar cada erro em um aprendizado real. Eu digo isso, como sempre, por experiência própria. Eu garanto aos senhores que um estudo bem feito, analisando os seus defeitos e com muita disciplina, é possível chegar em qualquer lugar. Falando sobre as videoaulas, né? Que é quase unânime entre todos os concurseiros, que normalmente a galera mais avançada diz que não vale a pena, mas o pessoal fala com poucos detalhes, o que pode acabar confundindo o pessoal que está começando. Então, eu vou estar trazendo aqui com o máximo de detalhes para vocês, para que não tenha mal entendido. E se você ficou com alguma dúvida, comenta aí, que se eu puder ajudar, dentro dos meus limites, eu respondo os comentários. Quando eu falo que videoaula não é o melhor caminho sempre, eu não tô falando para vocês simplesmente desistirem de assistir videoaulas. Eu digo para usarem como suporte e não como base. Eu aconselho que os senhores priorizem videoaulas difíceis e não aquelas que o PDF explica muito melhor de forma mais clara. Eu vou dar um exemplo. Como eu já disse, o meu fraco é exatas, então matérias tipo física da PRF, raciocínio lógico matemático e matemática também, né? Eu sempre opto pela videoaula, porque eu consigo adquirir mais conhecimento dessa forma. Só que as aulas de direito, o PDF supre muito melhor, porque eu consigo fazer um estudo muito mais preciso, rápido e eficiente. Ou seja, priorize as videoaulas das matérias que os senhores têm mais dificuldade. Bom, então eu acho que nós chegamos aqui ao fim, né? Eu acredito que não tenha muito o que dizer. Esse é um vídeo feito pra galera que tá começando. Se você é um cara já avançado e acha que eu tô chovendo no molhado, agora está a explicação. Se você é avançado, esse vídeo não é pra você. Pra galera que começou agora, esse vídeo pode literalmente mudar a forma com que você estuda e pelo menos salvar aí 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos de estudo até a sua aprovação. Eu mesmo fiz esse canal aqui porque eu sempre me peguei pensando, né? E se eu pudesse falar comigo há 2 anos atrás? Talvez hoje eu já teria passado em quase todas as provas que eu fiz. Então é isso. Eu acredito que se os senhores aplicarem essa estratégia de revisão por semana, saber priorizar o PDF, videoaula, com certeza os senhores vão perceber uma diferença clara, analisando as questões e etc. Bom, de qualquer forma, eu espero ter ajudado. Eu não sou nenhum cara fora da curva, eu sou um concurseiro comum, igual a qualquer outra pessoa. E o meu intuito aqui é só trocar informação, é aprender com vocês, fazer com que as pessoas que estão começando agora tenha pelo menos uma pequena ajuda. E é isso daí. Se você tem alguma dúvida, não entendeu o que eu quis dizer, comenta aí. E até a aprovação, né? Tamo junto.